Meus nobres cartoleiros, aqui estamos para um Mitadas e Micadas dessa oitava rodada. É um quadro em que sempre que houver a possibilidade nós estaremos aqui fazendo, aonde a gente analisa a rodada que o nosso Super Toro teve e a rodada no geral, né? Os principais acontecimentos aí. Olha, meus amigos, essa oitava rodada, a melhor coisa era não saber de nada, viu? A melhor coisa era escalar o nosso time até sábado de manhã. Aí depois da hora do almoço a gente partir para uma roça, partir para um lugar aí sem sinal de internet, esquecer completamente das notícias de Cartola, porque, meus amigos, o nosso Super Toro, por exemplo, pecou por saber demais, cara. Todas as trocas que a gente fez, em virtude de termos, né, tido as informações a tempo de que o Grêmio não pouparia os seus principais jogadores, né? Aí com isso a gente foi com o Jeromel e ainda para poder escalar ele, não dobrar ninguém da defesa, né? A não ser do time do Flamengo. Aí nós colocamos o Jeromel e ainda fizemos uma outra mudança no sistema defensivo para poder ficar um negócio equilibrado. E esses jogadores que a gente tirou foram menos pior do que os que a gente colocou. Que o que aconteceu? Colocamos o Jeromel no lugar do Vitor Cuesta. Os dois foram muito mal, só que o Jeromel foi expulso. E nós colocamos o Saravia no lugar do Vinha, do Palmeiras. E o Vinha, né, apesar dos dois não terem ido lá muito bem, o Vinha se saiu um pouco melhor, foi 4,5 contra 2,6, se eu não me engano, do Saravia. Então a gente só tomou tinta aí na defesa por ter feito essas substituições, né? Sabíamos demais. Todos foram mal, né? Essa rodada foi um horror para o sistema defensivo, né? A gente já aproveita para poder comentar essa parte. O Flamengo, que é o único time que a gente confiava de verdade que teria o SG, não teve. E aí nós dobramos a defesa, fomos com Gabriel Batista, que acabou indo mal, mas pelo menos não foi aquelas notas horrorosas, né? Ele fez uma defesa difícil e ficou com 2 pontos. Ele também não deu nenhum passe incompleto, né? Foi igual o Gatito na rodada passada. E aí fica o destaque para goleiros, né? Para quem acertou o menino João Paulo dos Santos, né? São João Paulo, goleiro dos Santos. Parece que eu falei o nome dele completo, né? Mas ele tirou 16 pontos. E o Cartola tá roubando defesa difícil dele, viu? Aquele Footstats. Tá roubando defesa difícil do João Paulo. É roubo. Não tem outro, não tem meio termo. O menino fez mais defesa difícil nesse jogo contra o Ceará. Tinha feito mais defesa difícil no jogo contra o Flamengo. A gente não escalou ele, mas tá sempre de olho. E aí a nota dele acabou sendo menor do que ele merecia ter tirado, né? As mitadas dele eram para ter tido muito mais destaque, né? E é uma pena, né? A gente já começa a suspeitar se esse pessoal não tem algum tipo de má intenção, né? O Cartola foi terceirizar essa contabilidade de defesas difíceis, né? De muitos scouts. E a gente está vendo claramente uma falta de critério absurda, falta de critério sem noção. Defesas difíceis que eram para ser contabilizadas não estão sendo contadas. E por outro lado, defesas que, já que eles prometeram que iam ser mais rigorosos, estão dando algumas defesas difíceis que também não era para ser. Por exemplo, do próprio João Paulo, uma falta que, se eu não me engano, foi o Vinícius que bateu. Rapaz, a falta não tinha o menor perigo, foi fraca a cobrança, não foi tão na gaveta. Aí ele espalmou bonito e ganhou a defesa difícil. Mas aí, em compensação, teve um chute de fora da área, que foi uma bomba, e ali ele fez uma grande defesa, já não deram DD nesse lance, né? E entre outros, teve uma outra defesa difícil dele também, que eu não tô me lembrando. Enfim, sobre goleiros é isso, né? Acabou se destacando, então, quem acertou o João Paulo, do goleiro do Santos. E com isso a gente fica mais esperto aí, né? Nas nossas escalações, nas próximas rodadas aí, quando a gente for escalar goleiro, porque o julgamento está sendo muito mal feito, mas muito mal feito. Estão acontecendo erros aí de direito, né? Goleiro tendo defesa difícil que não é dada, fazendo defesa que não é tão difícil, mas que eles estão dando e prometeram ser mais rigorosos, né? Enfim, tá tudo errado.
Aí continuando do sistema defensivo, né? Dos laterais, acabou que o único que foi bem foi o Fagner, né? Do Corinthians. Ele não teve o SG, mas fez um gol de pênalti. E na zaga não teve ninguém que sobrou, né, bicho? Na zaga, talvez o Igor Rabelo, que era bem fora da curva, né? Nós até acertamos o SG do Júnior Alonso. Só que ele tomou cartão. E inclusive até um detalhe que a gente tá aqui para comentar também. O Júnior Alonso poderia ter sido expulso nessa falta que ele cometeu. Foi um carrinho forte que impediu um contra-ataque aí de projeção do Coritiba, né? Então o árbitro poderia ter entendido que era cartão vermelho e só deu amarelo. E o Isla, cara, o Isla também era para ter sido expulso. As duas faltas que ele cometeu, que o juiz fez vista grossa, ambas eram para cartão amarelo. O pênalti em cima do Oswaldo e um puxão de camisa quando ele parou também um contra-ataque do Fortaleza. E eu acho que o juiz também tinha ele no cartola igual a gente. E acabou não dando os cartões pro Isla, que a nota dele já foi horrível, né? Foi menos 0,7 e seria ainda pior, né? E com isso a gente até se arrepende, né? Porque já tínhamos feito essa projeção sobre o Isla, né? A nota dele é sempre menor do que a que ele deveria tirar. E mais uma vez, isso acabou acontecendo. Ele não teve o SG, não teve assistência, não tirou nem zero. Nem zero, foi menos do que isso. Então, aí da defesa tivemos o Jeromel que foi expulso, né? Uma maravilha, só que não. E do meio para frente, aí que vem outro detalhe da rodada que destruiu o Super Toro. Faltando aí pouco mais de 10 minutos, aproximadamente 10 minutos para o fechamento do mercado. Nós também ficamos sabendo da informação do Vene Casagrande, né? O colunista do Flamengo, trouxe em primeira mão que o Gabigol seria banco. Então o que a gente fez? Não tivemos dúvida, né? Não vamos deixar um cara que a gente sabe que vai ser banco, né? Não vamos deixar um cara desse no time. Trocamos o Gabigol pelo Pedro e passamos a braçadeira de capitão pro Arrascaeta. E aí que fomos surpreendidos novamente, né? O Pedro só jogou um tempo, não teve tempo de fazer gol, né? O gol foi um golaço do Everton Ribeiro. Gabigol entrou no segundo tempo, meteu o gol e a grande maioria dos cartoleiros, a grande maioria esmagadora, não ficou sabendo a tempo, né, que o Gabigol seria banco. Então todo mundo aí que manteve o Gabigol e ainda por cima de capitão, acabou tendo esse acerto que fez toda a diferença também na rodada. Nós acabamos indo com o Pedro, né, com o único atacante que não foi bem. Os outros a gente acertamos o Cano, acertamos o Eduardo Sacha e teve muita gente também com o Jô e com o Marinho, que foram outros aí que tiveram destaque na rodada, né? O Marinho não fez gol, mas deu assistência e manteve as suas notas sempre regulares aí no fim das contas, né? E com isso acabamos errando o capitão também, né? Sacanagem, o Arrascaeta, infelizmente, né, junto com o time do Flamengo, não nos ajudou em nada, ou seja, não foi simplesmente os técnicos, né? Ali o Domenech que poupou o Gabigol e colocou já logo no intervalo, né? Meio que queimando o Pedro. Se fosse para fazer isso, era melhor já ter deixado o Gabigol desde o começo, né? E o Renato Gaúcho, com essa indecisão dele, se vai com o time titular, se vai poupar, é sempre a mesma coisa, isso prejudica demais o Cartola. Aí a gente foi confiar no Jeromel e deu no que deu, o Jeromel é expulso. Tudo isso nos levou a tirar a nota de 58,78 pontos. 58,78 pontos e ainda foi na raça, porque a gente já estava muito para trás na rodada, né? Nós tivemos muitos jogadores aí que finalizaram, né, a rodada, foram as últimas partidas, né, do domingo à noite, e todos foram bem, né, por incrível que pareça. O Sacha fez gol, o Júnior Alonso tomou cartão, mas teve SG, e a zaga foi muito ruim nessa rodada, né? Rodrigo Caio, Gustavo Gomes também, Victor Cuesta, que são jogadores que a gente não teve, foram muito mal, né? Então Gil, outro também. Então a gente até que se saiu bem com esse SG do Júnior Alonso. No jogo do Vasco, Benítez deu assistência, manteve sua regularidade de desarmes, só que teve a fatalidade de ter sido substituído ainda no intervalo, né, ou no começo do segundo tempo, não vi direito, por lesão. Ele saiu com 8,3, né, teria feito aí muito mais do que isso. E o Cano também fez gol, e foi outro acerto nosso, né? E infelizmente também não teve muito tempo para jogar no segundo tempo, foi logo substituído.
Então esses jogadores que a gente acertou foi o que deu vida ao Super Toro na rodada, né? Foi dando condições pra gente de chegar próximo aí dos cartoleiros que acertaram o capitão, que não tiraram o Gabigol, que acertaram o goleiro João Paulo, né? E a gente felizmente ficou um pouco, né, no meio do caminho, mas estamos satisfeitos porque se a gente for olhar do meio pra frente, só quem zicou foram os jogadores do Flamengo, né? E justamente o grande favorito da rodada. Então o Flamengo também não ajudou, não foi apenas técnico, não foi apenas a questão do capitão. O Flamengo foi uma decepção, né, em termos de cartola, tirando o Gabigol. E tudo isso aí, o sistema defensivo, né, a defesa muito ruim na rodada, né, para todo mundo, a não ser para quem pegou o gol de pênalti do Fagner, né. Acabamos tendo uma rodada bem difícil, né. Não foi impossível você tirar uma nota boa, né? Muitos aí conseguiram passar dos 70 pontos por conta desses detalhes que eu já tinha citado, mas a gente teve muitas dificuldades aí, muita coisinha acontecendo na rodada que prejudicou bastante os cartoleiros. Então, para poder completar nossa ficha, né? Tivemos uma desvalorização de 3,94 cartoletas, e a gente já esperava, né, que seria uma rodada ruim para valorização. A gente arriscou em jogadores aí que corriam risco, né, de perder cartoletas, e de fato todos eles foram mal, né? Então, se de repente, além da gente não ter tido informações do sábado do almoço em diante, né, se a gente tivesse com pouca cartoleta, não tinha arriscado em Arrascaeta, em Pedro, Júnior Alonso, né, jogadores aí que acabaram perdendo bastante cartoletas, né? A gente poderia correr esse risco e era recomendável, né? Porque esses caras eram boas para pontuação, mas infelizmente o desempenho deles não foi muito interessante, então ficamos aí com essa desvalorização. 3,94 cartoletas, temos agora nos cofres 152,06 cartoletas. No campeonato, o Super Toro tem 513,99 pontos, que dá uma média de 64,24 pontos. Então é isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez aí a paciência de todos, a sempre a audiência. Eu fico muito grato aí com todos que acompanham aí os nossos vídeos, as nossas análises, né? A gente faz tudo aqui com o maior prazer. Todos os nossos raciocínios aí com relação à rodada, a gente vai estar sempre aqui passando para vocês. Eu espero que todos estejam bem, né? E curtindo bastante esse feriado, né? Vou tentar hoje ainda gravar o time da 9ª rodada do Cartola FC. Aquele abraço e bora mitar!